Olá pessoal, eu sou Augusto e esse é o meu canal de comentar leituras. Hoje a obra que eu vou falar para vocês sobre é Grog, do Tony Brandão. Bom, infelizmente eu não tô com a obra aqui comigo, mas eu vou colocar uma imagem na tela para vocês, talvez eu coloquei antes, espero que tudo dê certo quando eu for editar isso aqui. Um pouquinho sobre o autor. O Tony Brandão ele é um escritor, roteirista, dramaturgo, criador multimídia, ele faz tudo assim. Brasileiro que nasceu em São Paulo em 1960 e a obra Grog, que eu vou falar sobre hoje, é de 1993. Grog trata-se de uma novela, ou será que é um romance? Acho que essa é uma discussão relevante para trazer aqui em outro momento. Geralmente a gente define novela, romance, pelo tamanho mesmo. E me parece uma novela, acho que é uma história curtinha, que se desenrola rápido com poucos personagens. Mas pode ser que alguém chame de romance. Escrita em terceira pessoa, que conta a história de um adolescente, ou um pós-adolescente, como eu vou dizer aqui, de 19 anos, o Greg. E aqui acho que já entra um fator muito interessante da obra, que, pelo menos para mim, que é como a adolescência nos anos 90 parece significar algo completamente diferente do que a gente entende como adolescência nos anos 2020, que é quando estou gravando esse vídeo. Claro que acho que é de comum acordo a gente imaginar que o ponto final da adolescência fica ali por volta dos 18, 19 anos, quando a gente entra na maioridade. Algumas pessoas amadurecem mais rápido, outras mais devagar, mas o meu ponto não é esse. O meu ponto é que alguns dilemas que a vida adulta impõe, eles vão ser enfrentados muito mais cedo pelo Greg, esse personagem dos anos 90, esse pós-adolescente. Mas, tergiverso, voltando para a sinopse. O Greg, vivendo essa crise de responsabilidade, ele vai atingir alguns pontos de inflexões importantes. Ele namora, mas ele tá traindo a namorada. Ele largou uma banda de amigos para ser atleta, mas ele não frequenta os treinos. E ele quer largar a faculdade de educação física, mas ele não sabe que outro curso ele vai fazer. Como se não bastasse a dificuldade de todas essas escolhas, ele vai sofrer um acidente. E esse acidente vai trazer uma ambiguidade a mais para todas essas questões. Depois de sofrer com uma pancada na cabeça, o Greg vai ter que lidar com a personificação do seu alter ego, um tal de Grog, que é escrito da maneira como está no título do livro, com letra minúscula, que vai infernizar um pouco mais a cabeça dele com as decisões que ele tem que tomar. Ou será que vai ajudar? Acho que um ponto importante que eu gostaria de ressaltar é justamente esse fato do livro ser datado. Mas não é pouco datado, ele é muito datado, ele é extremamente datado. Alguns elementos importantes na história, por exemplo, são telefone fixo, revista manchete, cheque, aquela forma de pagamento, fax, CD, entre outros. As referências culturais também são marcas claras dos anos 90, a Madonna, vinheta do Jornal Nacional, MTV, talvez a vinheta do Jornal Nacional ainda seja uma coisa reconhecida, mas me parece que talvez ela tinha muito mais relevância nos anos 90 do que hoje em dia. Só que são nessas âncoras que se fixam as premissas, que deixam os dilemas do Greg, acho que mais factíveis, assim. Porque, vamos lá, o rapazote de 19 anos, esse quase um adulto, né? Ele tem uma namorada pressionando ele para casar. Ele vive uma affair com um amante, como se fosse uma trama de novela de um marido de meia idade, cansado do casamento, sabe? Tudo que acontece na história, ou quase tudo, me remete a uns 10 ou 15 anos acima do que seria a idade do protagonista. Mas acho que aí que estão as importâncias dos elementos datados da obra. Acho que esses dilemas fazem sentido para esse pós-adolescente dos anos 90. Hoje em dia, talvez as preocupações do Greg fossem outras. Comprar um novo PC, trocar de celular, fazer um investimento em Bitcoin, não sei.
Acho que a nossa realidade socioeconômica, a revolução digital, ela trouxe uma mudança no planejamento das nossas vidas e na leitura da obra fica muito evidente essas mudanças. Mas isso também deixa a curiosidade sobre a trama maior, pelo menos deixou pra mim, ainda que seja uma curiosidade um tanto quanto cômica, né? Ah, e aí? Como é que vai ser o seu casamento, Greg? Ó, senhor de 19 anos, de onde está? Sobre os dilemas que eu falei na sinopse, um deles é um triângulo amoroso. O Greg vai ficar indeciso quanto a continuar o seu romance com a Bia ou tentar um novo relacionamento com a Branca. Duas personagens que vão mexer com a cabeça do protagonista. Essa estrutura aqui é um clichê, mas mais do que isso, né? Talvez esteja degraus acima do que é um clichê. Machado de Assis já fazia e antes dele outros faziam também. Que parece muito recorrente, né? Principalmente em romances escritos por homens, me parece uma questão aqui. E por que eu digo isso? Eu acho que existem inúmeras explicações para essa estrutura ser mais comum em romances escritos por homens. Mas talvez a maior delas seja a miopia que o homem tem de conseguir enxergar possíveis dilemas amorosos em outro lugar. E aí parece que a maneira mais inteligente e mais complexa que ele enxerga de escrever um dilema amoroso é um triângulo amoroso. Um homem e duas gostosas que estão interessados por ele. O que seria pior, seria um problema maior se isso não fosse uma leitura infanto-juvenil com pouco ou nenhum propósito de ser muito profunda. No entanto, eu continuo achando que isso gera alguns personagens um tanto quanto caricatos demais. Assim. O meu maior problema é com a Bia, que é a namorada do Greg. Ela é uma megera, ela parece uma vilã de novela. Daquelas novelas das 9 do início dos anos 2000 ali, talvez. Metida, agressiva, manipuladora. E ela tem 20 anos de idade, menos talvez, 19. Enfim, bem caricata, claramente escrita por um homem, porque ela é gostosa, ela é sensual, e isso fica claro o tempo inteiro em todas as cenas. Seguindo no que seriam os traços negativos, ou que talvez me incomodaram um pouquinho, eu queria falar do estilo do narrador. Eu não sei se isso é uma estratégia do Tony Brandão, de denotar que o romance é rápido, é ágil e por isso que é jovem, mas ele escreve em períodos bem curtos, principalmente nos trechos de narração, nos trechos em que o narrador está conversando com a gente. Essa técnica de corte me parece ok nos diálogos, acho que funciona, deixa eles diretos e ágeis, mas na narração ela só funciona para atravancar. E aqui eu vou ler um trechinho para vocês da página 89, espero que ela esteja aparecendo na tela agora. É o capítulo 7. 5 da tarde, janeiro, sol de maio, luz de outono no parque, quase vazio. Greg aterriza a bike no bicicletódromo, pega a senha e anda devagar para a barra. Na praça do parquinho, para se alongar, bermuda de malha, folgada, azul, camiseta, branca, surrada, meia de algodão, desbotada, rebook, caindo aos pedaços. No pulso direito, o belo Iron Timex, azul e preto. Completa o modelo atleta em exercício. Surpresa, Grog na barra, quase igual a Greg. Alonga os membros inferiores. Tem a perna esquerda estendida ao longo da barra. Tenta fazer chegar a ponta dos dedos da mão direita à ponta do pé esquerdo. Alcança a ponta. Segura. Que cara é essa, Greg? Não comeu e não gostou? Então acho que aqui fica bem claro quanto isso fica atravancando a fluidez do rolê. Outra coisa que eu não curti muito, mas que não tem muito a ver com a escrita, não tem nada a ver com a escrita, é a babaquice do Greg. Já não bastasse ele ser um adolescente de 19 anos, fica muito difícil torcer por um protagonista que fala palavrão em inglês. E aí eu vou ler a página 52 para vocês aqui, pelo menos um trechinho, aqui no primeiro parágrafo. No ar, os acordes iniciais da gravação de Branca. Os olhos de Greg se acendem. Ele olha para a lua crescente e uiva, um gato meia distância. Luca entra em cena, com a Polaroid. Sua amiga tá cantando, Luca. Toca toda hora, o maior sucesso. Que dia é o show na Aroanta mesmo? Quarta. Me leva de roadie? De roadie? Carregando instrumentos? É. Os caras vão te alugar. Fuck. Aí pra mim acabou.
Mas para terminar falando de coisa boa, eu gostei do livro, eu gostei de reler, porque eu já tinha lido esse livro na minha adolescência. Não lembro a minha opinião da época, mas é uma malhaçãozinha que tem seus brilhos, assim, ou pelo menos como eu imagino que seria uma malhação, já que eu nunca assisti, ou assisti episódios muito esporádicos. Tem uma cena que eu gosto muito, que o amigo dele convida ele para cantar junto com ele no palco A Ovelha Negra, da Rita Lee, cuja letra da música faz total sentido com o que está acontecendo no romance. E isso é um momento bacana, um momento que faz você se sentir jovem mesmo, e caramba, olha só, a vida é muito boa e eu não preciso seguir todas essas regras. É uma obra muito curtinha, apesar de ter 150 páginas, o que já seria não muito, parece que só tem 50, passa muito rápido, as letras são enormes, não sei se deu pra ter noção, e tem muito diálogo, então é bem suave. Acho que Grog fala com alguma sensibilidade e alguns lugares comuns ruins sobre adolescência, sobre amadurecimento, sobre escolhas pessoais, relações, rejeições, mas sobre principalmente desejo e o respeito pelo nosso desejo. E quando começa a surgir esse interesse por respeitar o nosso desejo. Tem uma frase que eu gosto muito do Antônio Bujan, que é a seguinte: a vida é sua, estrague-a como quiser. E o nosso protagonista vai seguir essa frase à risca para todos os lados possíveis.